Bem-vindos ao webinar da Gestão de Manutenção. O meu nome é Daniel Trianes. O objetivo deste webinar é demonstrar as vantagens de atualização do RPS na gestão da manutenção. A gestão de manutenção é de extrema importância para as organizações e é um dos principais fatores que influencia o crescimento de uma empresa, devendo ser uma prática constante. A manutenção contribui para a gestão eficiente da produção na medida que pretende diminuir as paragens inesperadas, planeando as paragens necessárias, e é essencial para manter os requisitos da qualidade dos produtos. De forma geral, os desafios da gestão da manutenção são garantir a disponibilidade de equipamentos fiáveis, fazer cumprir os planos de manutenção e, continuamente, adaptar esses planos à realidade, com a ajuda da análise de indicadores e, por fim, resumir os custos das operações. A apresentação irá focar-se em certos temas estruturantes. O primeiro é a gestão de componentes. Faz parte da gestão de componentes ter a informação necessária para gerir os diversos processos de manutenção. A estrutura de componentes do RPS é versátil, representando a dinâmica real. Os componentes de manutenção serão todos os objetos sujeitos à manutenção. Estes podem ser fábrica, secções da fábrica, ferramentas, equipamentos e partes específicas dos equipamentos. Vamos seguir por um exemplo. Entrando dentro de uma localização do tipo cliente, vemos os equipamentos que se prestam serviços, tendo a relação com a guia de expedição, da venda, contrato de manutenção, caducidade, da garantia, entre outras informações. Noutro exemplo, podemos ver a descrição técnica do equipamento, dados genéricos como fornecedor, a série, garantia, patente e elemento produtivo associado. Isto é importante, especialmente no planeamento das atividades, entre a manutenção e a produção. E por fim, como em muitas entidades RPS, é possível associar documentos. A localização destes objetos pode ser alterada, representando a real estrutura, ficando ainda registada a rastreabilidade das movimentações. O trabalho da gestão de manutenção é centrado nas ordens de manutenção. É através deste documento que se registra o que é preciso fazer e se tem a informação do que foi feito. A criação da ordem de manutenção no RPS poderá ter três origens. Podem-se abrir diretamente, seja uma corretiva, preventiva ou outra, e permite a agilidade do processo. Poderá ser através da gestão de incidências, que será o processo de tratamento de uma situação, normalmente associado a corretivas ou melhorias. Ou através dos planos de manutenção, que dão origem a preventivas ou preditivas. Havendo um processo de gestão das corretivas, ele poderá seguir os seguintes passos. Sabendo que os imprevistos existem sempre, é essencial geri-los o mais eficientemente possível. Poderá haver três etapas na gestão de incidências, sendo elas o registro, a análise e a tomada de decisões e, por fim, a ação a efetuar. O registro da incidência poderá ser através da captura de dados, disponível nos postos de trabalho, na linha de produção. Isto permite proximidade e agilidade no registro. Esta ferramenta pode ser vista com mais detalhe no webinar sobre gestão da produção. Portanto, o registro de uma incidência dá início ao processo. As incidências podem ser de diversos tipos, como por exemplo avarias, alertas, pedidos de melhoria, e inclui-se a descrição do ocorrido, imagens ou outros documentos necessários. Pode ser ainda computada a informação com a severidade e prioridade da incidência. Conforme o tipo de incidência, por exemplo, a paragem de equipamento, o responsável de manutenção poderá ser alertado imediatamente por e-mail. Após isso, esta incidência está disponível para a segunda etapa, ser gerida. Na consulta das incidências pendentes, pode-se navegar para visualizar a situação e tratar. Isto é, atribuir um responsável para analisar com mais detalhe. Durante esta atividade, poderá incluir comentários das ações que realizou e ficarão disponíveis para alimentar a base de conhecimento. Não sendo passos obrigatórios do sistema, esta informação extra sobre o tratamento de incidências anteriores poderá ser uma ajuda para resolver mais facilmente problemas idênticos no futuro. Por fim, abre-se a ordem de manutenção para solicitar a intervenção necessária, escolhendo a data, a duração prevista. A ordem de manutenção irá levar a descrição da incidência e podemos descrever o trabalho a realizar, assim como atribuir ao colaborador em específico para que fique na sua agenda.
Outro tema importante de salientar é a gestão da manutenção preventiva. Essencial para uma boa performance dos seus equipamentos, é necessário adequar os planos de manutenção a cada equipamento e à sua utilização. Uma das vantagens do RPS é a facilidade de criação de planos genéricos e atribuir um plano de manutenção específico de cada componente, e desde aqui adaptá-lo caso necessário. Os planos genéricos são criados por tipo de componentes, onde se incluem os procedimentos de operação, os recursos necessários, assim como materiais previstos, que estarão nas futuras ordens de manutenção e que irão criar necessidades para o aprovisionamento. Para associar este plano genérico a um novo componente, basta criar novo a partir de um plano genérico e fica pronto. Aqui vêm-se as informações importadas e podem ser editadas. Por exemplo, adequar a cadência da manutenção à utilização do equipamento. Esta cadência pode ser por número de horas trabalhadas, quantidade produzida, repetitiva por tempo ou ainda combinação de diferentes cadências. Como este plano tem um tipo de controle repetitivo desde a última intervenção, a primeira ordem de manutenção fica lançada na criação do plano e cada ordem seguinte será lançada automaticamente a partir da data de encerramento da ordem de manutenção em execução. Ao gerar as ordens de manutenção, estas aparecem no planeamento para que a produção não possa ocupar o tempo necessário à manutenção. Este planeamento poderá ser ajustado e essa parte podem acompanhar no webinar de planeamento. É através das ordens de manutenção que o plano irá ser gerido no dia a dia e esse é o próximo ponto. A gestão diária dos recursos tem implicações nos resultados obtidos. Aqui é essencial gerir as prioridades e gerir o trabalho para a otimização. Iremos demonstrar aqui um exemplo de como pode ser feita. Nesta consulta estamos a analisar as necessidades de manutenção num determinado período. Agrupando a consulta por equipamento, verifica-se que existem 2 pedidos para um equipamento. Para dia 9, temos uma corretiva e está identificada a incidência. A outra é preventiva para dia 13. Considerando que, neste caso, é possível alterar a data, navegamos para a ordem de manutenção, ajustamos a data e atribuímos ao operador que irá executar as 2 ordens. Voltando à consulta inicial, as 2 ordens estão, assim, para o mesmo dia e com o mesmo responsável. Outro exemplo será pela agenda de colaboradores. Nem todas as manutenções têm um planeamento rígido linkado à produção. Nestes casos, poderá haver um planeamento manual. E a atribuição das ordens de manutenção de cada recurso pode ser executada de forma dinâmica. Nesta vista de Gantt, vemos as tarefas que estão atribuídas a um colaborador. Na grelha da parte superior, vêm-se as que não estão atribuídas, mas que são da competência da qualificação manutenção. Desta forma, atribui-se a tarefa ao colaborador e fica na sua agenda. Daqui, é possível navegar para a ordem de manutenção e verificar as informações disponíveis. Voltando à vista da agenda do colaborador, também aqui podem ser adicionadas tarefas de manutenção ou outras. Mostrando outras funcionalidades e as potencialidades que dispomos para a gestão dos recursos, na versão HTML do RPS, que é utilizada normalmente em tablets ou equipamentos normalmente disponíveis na área operacional, o operador consulta a sua agenda, onde tem a informação das tarefas pendentes e a partir desta lista poderá navegar para executá-las diretamente. Navegando para a ordem de manutenção, visualiza o trabalho a realizar. Nesta fase, altera o estado da ordem para em execução, de forma a prosseguir e informando que está em operação. Após o trabalho, poderá restar o tempo decorrido, consumir os materiais e finalizar a ordem de manutenção. Parte da gestão de componentes de manutenção está relacionada com os contratos de manutenção. Permitindo gerir processos de faturação dos mesmos, dentro de um contrato temos diversas informações gerais, os componentes, os tipos de manutenção incluídos, as quantidades de intervenções não programadas, tempos de resposta e outras informações. Os períodos de pagamento configurados permitem obter um ciclo, neste caso bimensal, que estará associado às ordens de manutenção realizadas dentro deste contrato. Estas ordens ficam registadas nas encomendas e posteriormente na faturação, mantendo a rastreabilidade das intervenções e quantidade de intervenções acumuladas. Por fim, o ponto que resume todo o trabalho serão as análises e os indicadores. Iremos demonstrar alguns tipos de análises
possíveis. Por exemplo, verificar os tempos dos trabalhos realizados por tipo de manutenção. Utilizando a consulta de intervenções de pessoal, escolhemos um período, operadores e componentes pretendidos, obtendo de uma forma expedita os tempos registados para as diferentes manutenções. Aqui, destacamos as manutenções preventivas de um determinado tipo e verifica-se o tempo. Podem realizar análises mais completas navegando para a ordem de manutenção e verificar a intervenção. Posteriormente, podem ser realizados os devidos ajustes, se necessários, seja na formação ou nos tempos previstos dos planos de manutenção. Passando a outro exemplo, analisar por equipamento as intervenções que aconteceram. Assim, podemos ver uma fotografia do passado e a visão cronológica permite analisar facilmente potenciais necessidades nos ajustes dos planos de manutenção. Do ponto de vista de custos, estes podem ser vistos em detalhe dentro da ordem de manutenção, com o resumo dos custos teóricos e reais, e ver dentro de cada aba os registros realizados. Existem outras análises que podem ser feitas através de relatórios e indicadores. Por exemplo, nesta análise, vemos uma consulta dos custos teóricos versus os reais e a percentagem de diferença desses custos. Outras formas de realizar relatórios e análises de indicadores serão analisados no âmbito de outros webinars, que desde já faço o convite para que assistam. Desta forma dou por finalizado o webinar desta manutenção. Muito obrigado por terem assistido e caso seja necessário mais alguma informação, por favor, entrem em contato.